Eu estava aqui lendo e meditando um pouco na palavra aqui em Esther, capítulo 3, que diz o seguinte: depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. Ele era uma amalequita, inimigos dos judeus. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. Esse rei, ele era um rei persa, né? Adorador de outros deuses. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai, ou Mardoqueu. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mardoqueu por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedeceria porque era judeu. Então eles foram contar isso a Amã, para ver se Mordecai continuaria a desobedecer a ordem do rei. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mardoqueu. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Isso me fez recordar de algumas reportagens que eu tenho visto, mostrando a perseguição que algumas nações, que alguns líderes de nações estão tendo contra a igreja do Senhor. Não vou citar nomes para não criar polêmica, mas se vocês estão atentos a esse tipo de tema, não na TV aberta, porque infelizmente na TV aberta não passa tudo que deveria passar, mas se você pesquisar um pouquinho mais e utilizar os recursos tecnológicos que tem ao nosso favor, você pode perceber e verificar e se certificar que em muitos países, muitos estão sendo presos, estão sendo torturados, estão sendo oprimidos e mortos, porque não têm se curvado diante de um ídolo, diante de outros deuses, mas apenas nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso. E por que eu digo isso? Porque, graças a Deus, ainda no nosso país, nós temos essa liberdade de adorar ao nosso Deus. Mas do jeito que as coisas estão indo no mundo, é capaz de daqui a pouco nós não termos mais a liberdade para adorar o nosso Deus. E muitos terão a sua fé provada, porque obrigarão a adorarem algum ídolo, ou de certa forma, proibirem de adorarmos ao Deus Todo-Poderoso. E aí eu te pergunto, e o que eu e você faremos? Negaremos o nome do Senhor? Ou permaneceremos firmes, reverenciando ao único Deus, aquele que não divide a glória com ninguém, aquele que é único, onde toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração é devida somente a Ele. Então, é momento de refletirmos, é momento de nós realmente termos uma análise mais ampla, mais macro, para que a gente venha saber como nos portar, estar fortalecidos ao ponto de fazer como Mordecai, ou Mardoqueu, que não se reverenciou frente a um ídolo e não negou o nome do Senhor. Mas por exercer a sua fé, ele teve realmente a ajuda do Senhor. E ele e o povo dele, os judeus, foram guardados pelo Senhor, assim como a palavra do Senhor disse, que o Senhor esconde a sombra das asas aquele que habita no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Ele livra-nos do mal. Ele dá ordem aos anjos para nos sustentar e para não permitir que tropecemos nas pedras. É o cuidado do Senhor. Ele nos criou, Ele nos amou primeiro. E o que Ele quer é que nós nos voltemos para Ele e confiemos nele e deixemos toda a nossa esperança nas mãos dele. Que nós façamos a nossa parte, mas que nós descansemos para que Deus faça a dele. Porque Ele é cheio de amor e de justiça. Deus abençoe.